Olá você, tudo bem? Eu sou o Augusto Mota e você está na Season 4. E galera, há alguns meses lancei esse vídeo aqui, onde falo sobre os erros de continuidade em Dragon Ball GT. Se tu não viu, depois vê porque tá bem legal. E no vídeo de hoje, veremos aí os 10 momentos do GT que não fazem o menor sentido. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal, então se liga aí. E vamos começar falando, galera, sobre o envelhecimento maluco dos personagens. Veja só, olhando para a cronologia de Dragon Ball Z, depois que o Goku elimina o Kid Buu, se passam 10 anos até o 28º torneio, momento inclusive que o Z é finalizado. Após esses acontecimentos vem o GT, que apesar de não ser canônico, galera, ele respeita a continuidade, ou seja, ocorre logo após os eventos do Z. Tanto que a série já começa mostrando o treinamento do Goku vs Ub na Sala do Tempo. Do Z ao GT, galera, se passam 5 anos. E se for ver, não é muito tempo. Mas alguns personagens aparentam ser muito mais velhos do que deveriam. Kuririn, por exemplo, passa de um jovem adulto para um senhor idoso com bigode e cabelo grisalho. Perceba que ele mudou mais em 5 anos do que em 7 anos após o torneio de Cell. A Pan, com 10 anos, continua, galera, com aparência de menininha, enquanto a Bra, que é um ano mais nova, já é uma adolescente e tem quase a mesma altura do seu pai. Já o Vegeta, que tinha essa aparência no final do Z, vai para essa skin de pai de família também em pouco tempo. Por outro lado, personagens como Tenshinhan e Yamcha não envelheceram nada, ou seja, a passagem de tempo no GT simplesmente não tem lógica. E galera, outra coisa que não fez sentido foram as esferas negras. Isso porque ela criou vários problemas conceituais que já tinham sido estabelecidos lá no Z. Na história de Dragon Ball, se o criador das esferas morre ou se funde permanentemente, as esferas do dragão se transformam em pedras e se tornam inativas. Quando, por exemplo, Kami-sama e Piccolo se fundiram em Dragon Ball Z, as esferas do dragão da Terra desapareceram e só retornaram, galera, quando o Dendê criou um novo conjunto. No entanto, as esferas negras, de alguma forma, se tornaram ativas novamente, após aí a fusão do Kami-sama com o Piccolo, o que contradiz as regras estabelecidas. Além disso, como esferas tão poderosas que poderiam destruir a Terra nunca foram mencionadas antes e eram guardadas, galera, sem nenhuma segurança. Isso se chama, meu amigo, poder do roteiro. Outra coisa, tá? Apesar de ter sido mencionado que as esferas negras foram criadas pelo Namekusei sem nome, antes do Kami-sama e o Piccolo Daimao se separarem, esse personagem, galera, sempre foi do tipo guerreiro, portanto, não deveria ter a habilidade de criar esferas do dragão, deixando aí esse conceito do GT ainda mais confuso. Outra coisa sem sentido é quando, galera, eles dão um péssimo tratamento ao Vegeta, meu amigo, isso mesmo, porque assim, o príncipe, galera, sempre foi um dos personagens mais bem desenvolvidos e amados da série. Historicamente, desde que se mudou pra Terra, nunca deixou de treinar. Mas aqui no GT, ele se torna um tiozão assumido. Ou seja, o GT, além de ter feito, galera, o Vegeta deixar de treinar, ele também perde a sua postura de guerreiro orgulhoso. Ele até tenta recuperar isso na saga dos Dragões Malignos, mas já era tarde demais. Além disso, veja que o anime faz questão de humilhá-lo sempre que está em cena. E galera, não existe aí uma jornada onde o Vegeta busca crescimento, e ele recebe a fase 4 totalmente de graça. Basicamente foi um desrespeito a um personagem que já tinha, galera, conquistado o carinho do público, por sua personalidade única, que é totalmente mudada em um período tão curto, o que causou uma baita estranheza, conta aí. E galera, depois que o Goku é transformado em criança, ele tem dificuldade para usar o teletransporte, devido aí ao seu corpo menor, o que o torna instável. Mas isso não faz sentido porque o teletransporte ou a transmissão instantânea não depende de força física. É uma técnica de concentração, não de nível de poder. Tudo bem que o Daima usa esse argumento, mas veja que aqui, galera, o Goku, ainda pequeno, consegue usar essa habilidade, justamente porque ele é conhecido por ser um guerreiro que se adapta rápido a situações muito difíceis. A verdade, galera, é que o GT criou essa regra apenas para nerfar o Saiyajin, até porque
tornaria as coisas muito mais fáceis, na verdade. Como, por exemplo, ele poderia juntar as esferas em pouco tempo, como fez na saga dos androides. Outra coisa que não fez nenhum sentido, e era algo muito esperado pelos fãs, foi o fato da Pan não ter se transformado em Super Saiyajin. Condição ela tinha, poderosa ela era, inclusive o Goku, galera, considerou o General Hildo como sendo aí tão forte quanto Majin Buu, e a Pan amassava esse vilão. E mais, desde o Z, vemos aí Goten e Trunks se transformando com muita facilidade. Então, por que a Pan e a Bra nunca conseguiram? Muita gente, galera, acaba teorizando que o fato dela ser filha de um híbrido com uma humana, as células humanas prevaleceram mais. Porém, galera, Goku Jr. e Vegeta Jr., que são de gerações muito mais distantes, conseguiram, fazendo aí essa teoria cair por terra. Outra coisa que dizem também é que o Akira não sabia como desenhar uma mulher Super Saiyajin, por isso não fez. Mas isso também, galera, não faz sentido porque o Super mostrou as Saiyajins do Universo 6 transformadas. A verdade mesmo, galera, foi que o GT quis tornar a Pan uma donzela que sempre está em perigo para que o Goku possa salvá-la, e deixá-la forte demais atrapalharia o roteiro. Outra coisa que achei sem sentido foi o velho Kaioshin saber da existência do Super Saiyajin nível 4, mas nunca mencionou isso lá no Z, principalmente quando as opções para enfrentar Majin Buu eram poucas, e pior, do jeito que ele fala dá a entender que existiu outro Super Saiyajin antes do Goku, o que contradiz a própria história porque nunca foi mencionado uma fase 4 no folclore Saiyajin. Muitos até tentam argumentar, galera, dizendo que por ser uma divindade ancestral, o velho Kaioshin testemunhou inúmeras épocas, o que lhe confere um conhecimento de transformações e lendas muito superior aos dos lutadores atuais. O problema é que no Super ele não tinha informações sobre o Deus Super Saiyajin. Não digo, galera, que o conceito da fase 4 foi ruim, pelo contrário, tá? É a transformação que mais faz sentido a essa raça. O problema que vejo mesmo é o fato do Kaioshin, do nada, se tornar um especialista da fase 4. E falando em fase 4, outra curiosidade, galera, criada no GT, e que nunca tivemos uma solução oficial, é o fato do Goku crescer após atingir essa forma. Eu inclusive já trouxe aqui no canal algumas teorias que podem explicar isso, como o Super Saiyajin 4 seria tão poderoso que quebrou a magia imposta por Shenlong. Outra teoria, galera, explica que isso só aconteceu porque o Goku precisava usar todos os seus poderes, que só é possível em um corpo adulto. Mas sendo bem honesto aqui com vocês, galera, eu acho que foi apenas uma decisão estética e uma forma de alavancar a popularidade do GT, que na época não vinha muito bem das pernas. Então, eu imagino que eles pensaram, vamos manter o Goku criança para resgatar as aventuras que ficou popular lá no clássico, mas também vamos mostrar uma forma dele, adulta, para também agradar os fãs do Z, na verdade. Acho que o Daima, por exemplo, conseguiu resolver isso numa boa, já que o Goku primeiro volta a seu estado normal para depois se transformar. Até o próprio animador Nakatsuru reconheceu que esse foi um problema do GT, que ele fez questão de resolver agora no Daima. Outro momento, e esse é um dos mais comentados pelos fãs, é quando um prédio está caindo e o Goku precisa virar um Super Saiyajin nível 4 para segurá-lo. Ok, tu pode até argumentar, não, Augusto, mas um prédio é muito pesado pro Goku, e lá no Z, ele também teve dificuldade para segurar um ônibus. Tudo bem, podemos sim achar argumentos que justifiquem essa cena, mesmo que eu acho que não exista, tá? Porém, o maior problema que vejo aqui, galera, nem é o fato do Goku precisar da fase 4 para segurar esse prédio, mas sim, o problema está no vidro indestrutível, que teve que não só aguentar o peso do prédio que caía, mas também a força que o Goku colocava ali. Do que é feito esse vidro, meu amigo? Tô curioso agora, tá? Uma cena que, apesar de ser heróica, não faz nenhum sentido. Outro momento, galera, que não fez nenhum sentido foi na saga do Super Android 17. O roteiro já foi fraco, as lutas também, e pior, muitas perguntas surgiram como: que tipo de equipamento eles usaram para criar esse novo androide? No inferno tinha laboratório? Como o 17, que tem base humana, foi clonado, resultando num ciborgue? Isso nunca foi explicado. E mais, o Dr. Gero trabalhou por muitos anos no céu, a criatura mais perfeita que ele já fez.
Mas o seu novo plano, ele quis usar o 17, logo o androide que o matou. Não faz sentido. Não seria mais lógico ele criar uma outra versão do Cell, só que mais poderoso? Além disso, galera, até hoje, não foi explicado como o Super 17 ficou tão forte desse jeito, ao ponto de rivalizar com a fase 4, enfim. Toda a premissa da criação do 17 no inferno e sua fusão não fazem muito sentido. Não à toa, é uma das piores sagas do GT. Outra coisa que o GT fez muito, e eu sempre achei ridículo, foi colocar personagens que sabem voar, caindo de lugares altos ou se pendurando para evitar despencar, sendo que eles só precisavam voar e resolveriam esse problema. Pois é, meus amigos. Os filmes do Z também têm esse tipo de humor, quando, por exemplo, o Kuririn se pendura na arena do torneio para não cair, ou quando no Super também, Goten despenca com um trator, quando ele poderia simplesmente sair voando e até mesmo segurar o veículo. Mas aqui no GT, meus amigos, é muita forçação de barra. Até o próprio Super Saiyajin nível 4 é mostrado correndo, galera, sobre os trilhos de uma montanha russa para escapar do Omega Shenlong. E pior, se pendura numa roda gigante para evitar cair. Não seria mais fácil você voar, Goku? Eu sei que quando assistimos na época, isso passa batido, mas assistindo hoje, é cada coisa que vemos que não dá pra deixar passar. Mas diz aí você, qual desses momentos é o que fez menos sentido? E qual outro você acrescentaria nessa lista? Gostaria muito de saber. Aproveite, galera, e assista também os erros de continuidade do GT, que tá bem legal. E mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui, um grande abraço, falou, valeu, e até o próximo vídeo. Fui!